Olá, caro aluno, seja bem-vindo a esta videoaula do canal Eletromecando. Você sabe o que significa MTTR e MTBF? Se você não sabe, permaneça nessa videoaula e você ficará sabendo. Nesta videoaula, nós iremos falar sobre manutenção corretiva e os seus indicadores. Com certeza você já deve ter ouvido falar muito em manutenção corretiva, pois aqui no Brasil muitas das nossas empresas trabalham bastante com a manutenção corretiva. Já cansamos de ouvir dizer que a manutenção corretiva não é simplesmente o melhor tipo de manutenção para uma empresa se trabalhar. Mas se você souber gerenciar bem a manutenção corretiva, você pode tirar bons frutos dela. Então, para tanto, nesta videoaula, vamos então conhecer o que é o MTTR e o MTBF. Falando sobre o gerenciamento eficaz da manutenção corretiva, então nós vamos precisar conhecer o que é a manutenção corretiva. Manutenção corretiva, todo mundo sabe que ela tem o intuito de realizar os reparos nos maquinários que foram danificados durante o seu processo. E para que essa manutenção corretiva ela seja eficaz, ela tem que ser realizada rapidamente. E para que nós possamos calcular o quão rápido foi a realização dessa manutenção corretiva, nós usamos um indicador chamado MTTR, que são o anacrônimo da frase em inglês Mean Time to Repair, ou traduzindo para o português, tempo médio de reparo. Precisamos saber exatamente qual é o tempo que se leva numa equipe de manutenção para reparar as falhas que ocorreram numa máquina. Assim, você estará fazendo com que a sua equipe de manutenção trabalhe de uma forma bem rápida e disponibilize, então, a máquina para a produção. Um outro indicador também é você saber qual é a confiança dessa manutenção que foi realizada nessa máquina. Então, para isso, nós precisamos que as operações de manutenção realizada ela transmita confiança para a área de produção. Entanto, nós vamos utilizar um outro indicador chamado o MTBF, que é o anacrônimo da frase em inglês Mean Time Between Failures, ou tempo médio entre falhas. É muito importante que nós saibamos qual é o tempo médio entre as falhas. E também é muito importante que nós saibamos qual é o tempo médio de reparo dessa falha. Então, olhando para esses dois indicadores, nós vamos saber que quanto menor for o meu MTTR, melhor será. Ou seja, quanto menor for o meu tempo médio de reparo para uma máquina, melhor será. E quanto maior for o meu MTBF, ou seja, o meu tempo médio entre falhas, melhor será. Então, nós precisamos que o nosso MTBF seja com uma amplitude grande e o MTTR seja com uma amplitude pequena. Vamos então fazer aqui o cálculo do MTTR e do MTBF. Mas para isso nós vamos precisar de algumas informações. E essas informações nós chamamos aqui de TD, que é o tempo total de disponibilidade do maquinário, do equipamento. Também temos o TTM, que é o tempo total de manutenção. O tempo total que a sua equipe de manutenção levou para poder fazer a manutenção daquele maquinário, daquele equipamento. E a letrinha P, que é o número de paradas que aquele maquinário ou aquele equipamento teve durante o seu tempo total de disponibilidade. Então, pensando nessas três informações, é lógico, vem uma fórmula matemática para você poder utilizar. E aí está a fórmula do MTTR. O MTTR será o tempo total de manutenção
dividido pelo número de paradas. E também nós vamos ter uma fórmula para o MTBF. O MTBF é igual ao tempo total de disponibilidade daquele maquinário menos o tempo total de manutenção. E isso dividido por número de paradas. Então vamos para um exemplo. Dê uma olhada aí, ó. Um determinado equipamento deveria funcionar durante 24 horas. Neste período ficou parado por 3 horas, decorrente de 2 paradas. Então vamos lá para a fórmula do MTTR. A fórmula do MTTR diz para mim que é o tempo total de manutenção dividido pelo número de paradas. Então, o meu MTTR será 3 horas de manutenção dividido por 2 paradas. Então, eu terei 1h30. Esse é o meu tempo médio de reparo. Então, ou seja, eu levei 1h30 para reparar aquele maquinário. Agora vamos calcular o nosso MTBF. O MTBF é o nosso tempo médio entre as falhas. Então, para isso, eu vou ter o tempo total de disponibilidade da minha máquina menos o meu tempo total de manutenção dividido pelo número de paradas. Então, o que eu tenho ali é tempo total de disponibilidade, 24 horas, menos o meu tempo total de manutenção, que é 3 horas, dividido por 2 paradas. E isso vai me dar um valor de 10 horas e meia. Então, quer dizer que durante essas 24 horas, eu tive 2 paradas, aonde cada uma levou 1h30 para ser realizado o reparo. E também significa que a cada 10 horas e meia, eu tive uma parada de maquinário. Então é para isso que serve esses 2 indicadores dentro da manutenção corretiva, para você saber qual é o tempo médio de reparo de uma máquina e qual é o tempo médio entre uma falha e outra que está ocorrendo naquela máquina, naquele equipamento. Caro aluno, na aula de hoje, você ficou conhecendo sobre o MTTR e o MTBF. Você também ficou sabendo que, quanto menor for a amplitude do MTTR, melhor é este indicador. E também você ficou sabendo que, quanto maior for a amplitude do MTBF, melhor será este indicador. É isso aí, caro aluno. Se você gostou desta aula de hoje sobre indicadores de manutenção corretiva, clique aqui no botão inscreva-se no nosso canal Eletromecando. Não esqueça de ativar a sineta para que o YouTube possa lhe avisar assim quando o professor Rogério colocar um outro vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.